Paz seja convosco, povo de Deus. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 em diante, fala a respeito de que Jesus acalma uma tempestade. 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Olha o que aconteceu. Jesus entrou no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus Cristo os conduzia, os levou. Jesus estava à frente deles, estava adiante deles, estava os guiando. E assim Jesus e seus discípulos entraram no barco. E isso é muito lindo, é muito maravilhoso quando as pessoas, os discípulos decidem seguir Jesus. Qualquer pessoa que toma essa atitude de seguir Jesus, pode ter certeza que a melhor escolha que a pessoa pode fazer nessa vida. Seguir Jesus é tudo de bom. Mas veja o que aconteceu. Às vezes a pessoa não entende o que pode acontecer nessa jornada, mesmo Jesus Cristo estando no barco, porque Jesus estava no barco com seus discípulos. Aliás, foi Ele mesmo que os conduziu para dentro do barco. Ele, Jesus Cristo, estava à frente deles. E mesmo assim, sobreveio uma grande tempestade, mesmo Jesus estando no barco com eles. Sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Uma tempestade muito grande, assustadora, aquele mau tempo assustador mesmo. Só que tem um porém. Entretanto, Jesus dormia. E por conta disso, os discípulos ficaram desesperados, ficaram com medo, ficaram aterrorizados, pensando que era o fim, pensando que iam morrer, pensando que não iam sair daquele lugar com vida. E tudo isso sobreveio exatamente por causa desse porém aí, que Jesus dormia. Jesus dormia. E o que levou, qual a razão, qual o motivo que levou Jesus Cristo a dormir naquele barco? Espiritualmente falando, porque todas as coisas de Deus, toda a palavra de Deus se discerne espiritualmente. Talvez o corpo físico de Jesus estivesse cansado, mas a tradução, a interpretação, a revelação da palavra é espiritual. E o que é que fez Jesus resolver e dormir naquele barco? Foi exatamente a falta de atenção. Foi exatamente a falta de valorização da presença dele, da companhia dele. Não foi dado a ele a importância devida, a companhia dele, da
da companhia dele, da presença dele, do companheirismo dele ali com os discípulos, não foi dado o valor, a importância devida. E como ele percebeu que não estava sendo valorizada a presença dele ali, a companhia dele, não estava havendo uma consideração à altura de que só Deus é digno, então Jesus Cristo resolveu ir dormir. E quando o Senhor Jesus foi dormir, sobreveio essa grande tempestade em alto mar. E os discípulos ficaram desesperados, ficaram aterrorizados. Entretanto, Jesus dormia. Então veja que situação complicada que aconteceu com os discípulos, né? Porque isso aí pode acontecer com qualquer pessoa. Quando Jesus entra no barco, entra na vida da pessoa, entra na casa dela, e essa pessoa não dá atenção para ele, quando essa pessoa não valoriza a presença dele, quando essa pessoa não o considera, não prioriza a ele, não dá atenção a ele, ele acaba indo dormir, ele resolve dormir. E quando Jesus dorme no barco de alguém, na vida de alguém, na casa de alguém, pode ter certeza que virá uma grande tempestade assustadora. E o que é que não deixa Jesus dormir? É dar atenção a Ele, é priorizar a Ele, é falar com Ele, é adorar a Ele, é valorizar a presença dEle, estar concentrado nele, conversar com Ele. E essa conversa é a oração, é a busca, é ouvir a palavra, é estar ligado, estar conectado ao Senhor Jesus. Assim, você o manterá acordado na sua vida, no seu barco. E isso acontece até conosco. Eu sei por mim quantas vezes, em alta estrada, viajando numa viagem urgente, e o sono pesar fortemente mesmo, em alta madrugada, e eu pedir para os que estavam comigo a conversar comigo, a dar atenção, não cessar a conversa para que o sono não domine, para que o sono não vença. Todo o tempo que conversávamos, a conversa, ela se tornava mais importante que o sono. O sono não conseguia dominar, prevalecer. O sono não conseguia subjugar a minha atenção, a minha concentração. Então, quando a pessoa ela mantém um diálogo com o Senhor Jesus frequentemente, intensamente, quando a pessoa conversa com o Senhor constantemente, incessantemente, através da oração, através da busca, através do louvor, da adoração, da palavra, certamente o Senhor Jesus não vai dormir no barco dessa pessoa. E se
você conseguir mantê-lo acordado, certamente você estará o tempo todo em paz, tranquilo. Porque Ele não vai permitir que essas tempestades assustadoras sobrevenham contra você. E qualquer coisa que Deus possa permitir vir até você, mesmo assim não vai te assustar, não vai te deixar desesperada, porque Jesus está ali atento, está ali com você, acordado. Então Ele dirá para você: não temas, porque eu sou contigo, eu estou aqui, eu te fortaleço, eu te ajudo, você não vai perecer, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu escudo, eu sou o teu Salvador. Então Ele estando acordado no seu barco, que é a sua vida, que é a sua família, a sua casa, Ele vai te tranquilizar. No caso dos discípulos, eles ficaram desesperados porque Jesus estava dormindo. E enquanto Jesus estava dormindo, o desespero, o medo, o pavor tomou conta deles. Tomou conta. E só acalmou esse desespero quando eles foram acordar Jesus. Continuando, diz assim, 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Olha só, os discípulos vieram acordá-lo, clamando. Olha o desespero. A gente percebe nas palavras que eles estavam desesperados. Vieram acordá-lo, Senhor, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Quer dizer, nós estamos mortos, estamos morrendo, salva-nos. Olha o desespero, olha o medo, olha o que eles estavam enfrentando até aquele momento. A gente percebe o desespero, o medo muito grande sobre eles. Mas quando eles se viram em aperto, em apuro, aí eles lembraram de quem? Lembraram de Jesus. Lembraram que dentro ali, a bordo, com eles estava Jesus Cristo no barco. Mas só se lembraram de chamar o Senhor, de recorrer ao Senhor, no momento que eles viram que estavam perecendo. Olha como é o ser humano. Por que não deram atenção para ele antes? Por que não o manteram na companhia deles, dando atenção a ele, priorizando a presença dele, a companhia dele? Então isso daí acontece com muitas pessoas. Mas no momento de desespero, eles lembraram do Senhor Jesus e clamaram a Ele, foram até Ele e clamaram: Senhor, salva-nos, perecemos. Quer dizer, nós estamos perecendo, estamos morrendo, desesperados. Aí diz assim, 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Jesus perguntou para eles: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Deus, Jesus Cristo, não gosta que sejamos tímidos. Deus não quer que sejamos tímidos, porque a pessoa tímida, ela é uma pessoa travada, é uma pessoa que se sente inferior às outras pessoas, tem complexo de inferioridade.
prioridade. Isso é um problema sério. Deus não gosta disso. Deus não gosta. Porque a pessoa tímida, ela trava diante das situações, diante das pessoas, diante dos outros, ela trava e ela não consegue reagir diante das situações que ela precisa reagir. Que foi o caso deles. Por isso Jesus repreendeu. Jesus ficou chateado com isso que aconteceu e repreendeu. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Então, veja o que o mestre falou. Ele quer que todos nós não sejamos tímidos. Ele quer que a nossa fé seja grande. Porque diante do desespero dos discípulos, Jesus viu ali a fé deles em baixa. A fé acabou. Porque quando o medo toma conta, a fé vai embora, a fé acaba, a fé vai a zero. Quando o medo cresce, quando a dúvida junto com o medo cresce, a fé diminui, a fé vai a zero, vai no fundo do poço. E foi o que aconteceu com eles. Então, lembre-se disso, amados. Tenha coragem, tenha fé e não seja tímido. E Jesus levantou, repreendeu o vento e o mar, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança, fez-se grande calmaria, sossego, tranquilidade. Imagine, é isso que tem que acontecer na vida de muitas pessoas. Porque nesse momento tem tanta gente enfrentando tempestades terríveis no barco dela, na vida dela, na casa dela, na família dela, no trabalho dela, na empresa, nos negócios. E essa tempestade vai cessar, tem que cessar, em nome de Jesus Cristo. Mas uma coisa é certa, aprende isso. Jesus te conduziu, Jesus está à tua frente, porque Ele é o teu escudo, Ele é o nosso escudo. É Ele quem nos guia, assim como guiou os discípulos para dentro daquele barco. Jesus te guia. Mas Ele estando no barco, Ele estando a bordo, estando à tua presença, valorize a presença dEle, valorize a companhia dEle, priorize o companheirismo dEle, a companhia dEle e dê valor, dê importância a Ele, dê atenção a Ele, dê atenção, não deixa Ele de lado, não deixa Ele esquecido, não deixa Ele para lá, não faça ele perceber que a presença dele não está sendo notada, é como se ele não estivesse ali. E isso acontece muito, com muitas pessoas que não dão valor à presença do Senhor, como Marta, que não deu valor à presença do Senhor, nem aos ensinamentos dele. Não deixe acontecer a tempestade primeiro para depois se lembrar dele. Não deixe sobrevir essa grande tempestade contra você, tentando te destruir para depois se lembrar do Senhor, para depois recorrer a Ele. Dê atenção a Ele antes. Dê atenção a Ele antes de acontecer. Não permita que ele venha dormir no seu barco, não permita. Quanto mais atenção você der a Ele, menos sono Ele terá. E claro, isso daqui é figura de linguagem. Deus, Jesus Cristo, não dorme. Mas quando a pessoa não dá atenção para Ele,
ele sai de perto, que nem aconteceu com os discípulos. Ele saiu de perto, saiu ali da panelinha deles, do bolinho deles e foi dormir, porque não estava sendo valorizada a presença, a companhia do Deus vivo que estava ali com eles. Então valorize, priorize a presença do Senhor. Aí diz assim, e maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? É o Deus vivo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Veja a pergunta que eles fizeram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Infelizmente, os discípulos andavam para todo lugar junto com Jesus, mas não o conheciam. Infelizmente, eles não conheciam Jesus. Por isso, uma vez Jesus disse: se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Outra vez ele disse para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e vós não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, aqui a gente entende que eles não o conheciam ainda, o Senhor. Não sabiam que ali estava o Deus vivo no barco, junto com eles. Mas como eles não deram atenção ao Senhor, o Senhor foi dormir. Então, quando você não dá atenção ao Senhor Jesus, quando você não tem um diálogo com Ele constante, quando você não prioriza a companhia dEle, a presença dEle, não valoriza, não dá importância, não fala com Ele, Ele sai de perto, Ele não vai ficar ali. Se Ele vê que não está sendo valorizada a presença dEle, não vai ficar ali. Ele vai procurar alguém que dê atenção a Ele, que priorize a Ele, a companhia dEle, que tenha diálogo com Ele, que creia nele, que preze a Ele. E muitas pessoas só vão lembrar dele, só lembram dele, quando sobrevém sobre elas essa grande tempestade assustadora, desesperadora, aterrorizante. Não permita que Jesus venha dormir no seu barco. Se dormir, é sair de perto, se afastar. Dê atenção a Ele, priorize, valorize, fala com Ele, busque a Ele, adore a Ele, porque Ele vai estar sempre ali acordado junto com você. E qualquer problema ou tempestade que tentar vir contra você, vai bater diretamente no escudo que é Ele, cairá por terra. Mal nenhum vai tocar na tua vida, no teu barco, mal nenhum vai te destruir. Problema nenhum vai poder abater você de forma alguma. Então grava isso no seu coração e coloque em prática. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.